Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. E olha que interessante. Em famílias onde há uma mãe ou um pai narcisista, a gente percebe que um filho é escolhido especificamente para assumir todos os erros que os pais não podem. Então, tem um filho que é escolhido para ser o bode expiatório. E toda vez que mamãe faz algo errado, ela reescreve a história do jeito que, é esse filho lixo aí, por isso que a gente tem problema. Toda vez que papai faz algo errado, ele reescreve a história para culpar o bode expiatório. Então, uma criança é escolhida para assumir responsabilidade por absolutamente tudo que dá de errado na família, quando não tem nada a ver com ela. Mas ela tem que existir, porque senão o narcisista não tem quem culpar. Como que uma mãe narcisista ou um pai narcisista vai justificar o erro, aliás, a presença de dor ou erros na família? Tem que culpar alguém. O jeito que narcisista lida com a própria culpa é culpando alguém. Então, eles têm que ter um bode expiatório para tratar como lixo desde o início da família. E esse bode expiatório cresce com a impressão de que ele nunca fez parte de nenhuma família e com profundos problemas psicológicos. E aí, o narcisista também escolhe uma outra criança. Para quê? Para mostrar para o mundo como eles são bons pais. Então ele escolhe uma criança, que é a criança dourada, que deverá nunca ter personalidade, se esvaziar absolutamente de qualquer opinião pessoal e só falar sim mamãe, sim papai, escolher a roupa, a carreira, o parceiro, tudo que mamãe e papai quer, porque quando essa criança dourada brilha, a mãe ou o pai narcisista fala para o mundo, vejam como nós somos bons pais, afinal, se eu tenho uma criança com tanto sucesso, só pode ser que eu sou perfeita. Então a gente percebe nessas famílias que tem um bode expiatório e tem uma criança dourada. E pode ter revezamento entre os papéis, entre os filhos. E quando temos uma criança só, ela é todos os papéis. De manhã, ela é a criança dourada. De tarde, ela é o bode expiatório. Não entendeu? Foi é nada. Mamãe, mas 2 horas atrás eu era sua criancinha dos olhos, não sei o que, agora eu sou o pior lixo na face da terra. Aí de noite ela vira criança invisível. Que também é um outro perfil, a criança que não serve pra nada, porque você nem assume culpa e nem brilha, então você não existe pra mim, e eu vou te tratar como invisível, e você vai ter todas as sequelas psicológicas de uma pessoa que foi tratada como invisível. São 3 tipos, o bode expiatório, criança dourada e criança invisível? A criança invisível nem sempre tá presente, mas o bode e a criança dourada, sim, nem que sejam dentro da mesma criança. E a invisível, ela surge quando? É que assim, isso é a dinâmica da família. Então, às vezes na família tem 2 bodes expiatórios e uma criança dourada. Mas às vezes tem um bode, uma criança dourada e 5 invisíveis, porque os outros não servem pra nada. Então, fica quieto aí no seu canto. Então depende. Às vezes tem a criança inadequada, que às vezes é um bode expiatório, às vezes é uma criança dourada, mas a criança inadequada é aquela criança que eu te falei, que a mãe ou o pai coloca na cabeça que ela tem déficit, que ela tem problema cognitivo ou problema de saúde e que ela nunca vai ser um adulto. E essa criança é criada especificamente para ser infantilizada pro resto da vida, para que a mãe não perca ela, para que a mãe controle ela pro resto da vida. Então, às vezes, brota essa também. Só para você ter noção do impacto que isso tem, tem estudos sobre mães com o transtorno de Munchausen por procuração, que são aquelas mães que adoecem os filhos especificamente para elas receberem atenção. Como assim? Existem mães que adoecem os filhos, tipo, ou dando substâncias esquisitas para eles ficarem doentes e para elas levarem para o hospital e receberem atenção da equipe do hospital, ou elas treinam os filhos para fingir que tem ataque epiléptico, que tem esse problema ou aquilo, ou elas forjam documentos e tal e vão pipocando de um médico para o outro até alguém validar que a criança tem uma doença, e a mãe faz isso para ela receber a atenção da equipe médica. Como é que é o nome desse? Transtorno de Munchausen por procuração. Tá. E muitas dessas mães são narcísicas ou até sociopatas. E só para você ter noção, por que eu trouxe essa história? Para você entender por que a criança inadequada realmente fica inadequada. A palavra da mãe é tão importante para a criança que nesses casos, já teve caso de mães que falaram para suas crianças, você não pode caminhar, tem um problema com suas pernas. E não tinha nenhum problema com as pernas. E essas crianças cresceram tendo que fingir que não podiam caminhar, porque se elas não fingiam isso, elas perdiam o amor da mãe. E mesmo depois de adulta, sabendo que minha mãe tinha transtorno, que minha mãe estava mentindo, que não tem nada de errado com minhas pernas, ela não consegue caminhar pro resto da vida.
De tão importante que é eu ser o que minha mãe consegue enxergar. Que loucura. A gente muda toda a personalidade para ser aquilo que minha mãe enxerga. Se eu preciso ser um bode expiatório para ela me enxergar, eu vou ser isso. Se eu preciso morrer por dentro, eu vou fazer isso. Se eu preciso ser inadequado, eu vou ser isso. Ela precisa me enxergar. Isso é um movimento inconsciente, né? Só para o pessoal entender que não é racional, tu não vai pensar totalmente. isso. É totalmente inconsciente. A gente usou vários exemplos bem distintos e extremos, né? Mas como é que uma pessoa que está vendo esse podcast agora consegue identificar que ela está vivendo isso agora, se a família dela não é um caso de estupro, ou um caso de uma mãe que finge que o filho tem uma doença? Quais são as coisas mais comuns do dia a dia, assim? Pisar em ovos. Quando você lida com a sua mãe ou com o seu pai, você entra num estado de nervos. Você tá sempre pisando em ovos. E você percebe que depois que você tem contato com eles, em vez de estar mais centrada, lúcida, calma, você está muito confusa. Você se sente fragmentada. Você não consegue confiar em nada que você pensa. Mas antes de visitar sua mãe, você estava super certa que você ia montar aquele projeto. Mas agora que você visitou ela, você pensa, será que eu consigo? Será que eu posso? Eu devo estar louca. E você não sabe, você não consegue verbalizar, você não sabe por que você está desse jeito. Você fica fragmentada, em nervos, tremendo, e não confiando em absolutamente nada que você mesmo pensa. Como é que uma pessoa que mora com os pais hoje consegue se esquivar disso até ter condições de sair de perto? A primeira coisa que você precisa fazer é ter contato com outros filhos de narcisistas. Eu recomendo que você vá no Facebook e vá no grupo Entre no Seu Poder, que é um grupo gratuito que tem mais de 12 mil filhos de narcisistas. Porque entenda, quando eu falo que dentro da família narcisista tem uma realidade fantasiosa, fictícia, o que eu quero dizer é que você não vai conseguir validar o que você está vendo, porque a família vai distorcer, vai mentir, vai te culpar. Então você vai acreditar na família pelas questões de sobrevivência emocional que a gente falou. E a única forma de você entender que você não é louco é se você ver 12 mil pessoas relatando as mesmas experiências que você teve. As mesmas coisas, com as mesmas sequelas. Então, se você não tiver uma pessoa que sabe o que é o transtorno de personalidade narcisista, que passou por isso, e que consiga te explicar o que é, você não vai acreditar. Então, tenha contato diário, regular, com pessoas que sabem o que é isso. Porque você vai começar a validar que você não é louca. Em vez de achar, eu sou um lixo, eu sou ingrata, minha família que é boa. Então essa é a primeira coisa. Fale com pessoas que sabem o que é isso. A segunda coisa é descubra formas práticas, e tem 10 milhões de formas práticas, de você aprender regulação emocional. Por quê? Eu falei que personalidades narcísicas se sentem inadequadas. Então, se eu me sinto inadequado, inferior, eu não tô afim de ver você tendo sucesso aí. Então eu vou falar um monte de coisa para fazer você se sentir inadequado, inferior o tempo inteiro, né? E aí, isso significa que você lidar com pessoas narcisistas é sinônimo de você ter seus piores gatilhos emocionais ativados de 30 em 30 segundos. Então, é o gatilho de você se achar gorda, sua mãe fala uma indireta. O gatilho de você ser uma má mãe, sua mãe fala uma indireta. É tudo muito sutil, indireto, mas é gatilho, gatilho, gatilho. Então, filhos de narcisistas têm uma condição chamada transtorno de estresse pós-traumático complexo, que significa que o sistema nervoso deles está constantemente ativado, como se ele estivesse diante de um grande perigo. E você não consegue pensar de forma lúcida, enquanto o seu corpo acha que tem um leão do qual você tem que sair fugindo. Então, é preciso aprender técnicas de regulação emocional. Yoga, meditação, parts work, que é um tipo de técnica que eu ensino, técnicas da terapia cognitivo-comportamental, arte-terapia, e tem um monte de coisa que você pode aprender a fazer para você regular o seu corpo físico. Ele fica alterado de forma quase permanente se você não fizer esse processo de aprender a fisicamente se acalmar. Porque quando você passa anos da sua vida tendo seus gatilhos ativados, percebendo a nível fisiológico perigo, 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 você altera o seu sistema. E aí você, estando sempre em alerta e com medo, você não consegue ser racional. Você não consegue achar que tem saída para aquilo, você não consegue ver saída, e você com certeza vai achar que você é o lixo da história. Então tem um processo que demora de semanas, de meses ou anos para você regular o seu sistema nervoso. Porque enquanto você está em estado de alerta, o mundo vai ser impossível de você superar. Quando você aprende a se regular emocionalmente, você entra num estado de consciência onde você é lúcida.
Aí você vê o que tá acontecendo, você acha a solução e você consegue sair de lá. E a terceira coisa, só pra finalizar essa parte aí, na verdade não é a última, mas evite a sua família. Fica no quarto o dia inteiro, sai de casa, não veja a sua família, se possível. Mas aí vai chegar de noite, eles vão... Ih, tava na rua, hein? Não quero mais saber da família, não vai começar as indiretas. Ou se vai. Eu super quero falar das indiretas, mas eu falei que ia chegar um momento que eu ia ter que fazer xixi, né? Chegou o momento do xixi, gente. Eu super preciso fazer xixi. Sem dar indireta, então, pode... Enrole aí horrores que eu vou fazer xixi. Tá. A gente volta pra falar das indiretas que as famílias dão. Como é que tá a galera aí, Caio? Vamos bater um papo aí. Tudo certo. Galera, chat, a live tá muito boa, cara. É? Dizer aqui, a galera tá só elogios aqui. Temos 1.072 pessoas assistindo nesse momento aqui. É. E tinha uma aposta rolando aqui, Qual é? que é de em quanto tempo o Vilela vai convidar ela pro Inteligência? Senhor Rogério Vilela, em quantas semanas... Será que o Vilela é um filho de narcisistas? Porque ele rouba todo mundo, tá o dia inteiro no ar e rouba o convidado de todo. Tô brincando, Vilela. Tô brincando. O Vilela sabe. Vilela é comediante. Eu acho que todo comediante é meio narcisista, né? Será? Pô, o cara quer estar num palco fazendo um monte de anônimo rir. É É uma das verdade. coisas mais narcisistas que eu já vi em toda a minha vida. E tipo assim, calem a boca. Eu sou engraçado. Tem uma luz em mim. E se alguém fizer um heckling, se alguém falar alguma coisa, o cara vai lá e humilha o cara. Fica 10 minutos falando do cara. Será que a gente é narcisista também? Porque a gente gosta de fazer comunicação? A gente vê os numerozinhos crescendo ali. Mas a gente também não busca tanto, né? A gente tá, feliz com 1.000 pessoas aqui na live. Não, eu fiquei triste. Quando vi que tinha 1.000 pessoas, eu já fiz... Eu gosto quando tem 300 pessoas. Ah, sim. Não, mas é um sinal de que... tem bastante gente interessada nesse assunto. Tá se identificando com alguma coisa aí? Não, eu peço algumas coisas assim, mas na minha vida eu acho que não sei. Tua família era bacana? É bacana? Não morreu, né? Não, a família é legal, de boa. É tranquila. Nunca teve que pisar em ovos? Pisar em ovos? Então se tu nem sabe o que é isso, tu nunca passou por isso. Então tá tudo de boa. Tua família é uma boa família. Não, é de boa, é de boa. Eu não tem como eu falar que minha mãe me privava de coisas porque ela falava pra eu não jogar GTA porque ela assistiu a reportagem na Record. Isso é outra coisa. Minha mãe com os exemplos que ela usou aqui, a raiva que eu tinha da minha mãe, diz, tira esse CS aí, tira esse jogo de tiro aí violento. Minha mãe é um amor perto dos casos que eu tô vendo aqui. Realmente. Mas vamos falar das indiretas que rolam nessas famílias. Tá, é muito importante você falar isso, e claro que eles vão. O segundo que o narcisista percebe que você não tá servindo de fantoche vazio que faz tudo que eles querem, eles vão te punir. Então o jeito de punir é as indiretas, difamar você, jogar toda a comunidade da igreja, toda a família contra você, ser abertamente agressivo, ou tratamento de silêncio, ou descartar. Tem filhos de narcisistas que começam a se distanciar dos pais e eles pensam, ai meu Deus, qual vai ser a resposta dos meus pais? A resposta dos pais é, eu tenho filho? Eles esquecem da noite pro dia. Mas para responder especificamente a questão da indireta... O cara que passou o dia inteiro na rua e vai voltar pra casa vai receber umas indiretas, né? Isso, exatamente. Então a gente recomenda um método para quando você tem que lidar com narcisistas. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.